E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aqui é a aula 2 de penalidades e infrações e agora nós vamos falar sobre processo administrativo. Fica para a aula, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Essa aula 2, nós vamos falar sobre processo administrativo, beleza? Então na aula 1 eu expliquei como que começa esse processo, né? Quem que pratica a infração de trânsito, quem que pratica a penalidade. Aqui eu vou dar uns toques, beleza? Essa aula aqui ela é pequenininha, ela é rapidinha, tá? E ela é fácil. É só tem que ficar guardando os prazos aí e o que é cada coisa, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, começa com uma infração de trânsito. Tudo começa com uma infração de trânsito. Por quê? Porque nós estamos falando sobre penalidades e infrações, né? Então, toda infração de trânsito gera uma penalidade, beleza? Então, o que eu falei na primeira aula, tá? Aí eu repito aqui, a infração de trânsito é cometida por quem? Aqui eu estou colocando o condutor, ok? Lá na primeira aula eu falei quem realmente comete as infrações de trânsito, que é o proprietário do veículo, o embarcador, o transportador e assim vai. Lá eu expliquei direitinho, beleza? Aqui eu vou colocar como exemplo o condutor, que é o mais comum de se ver, tá? Então, ok, depois da infração de trânsito, ele vai ter que ser autuado. Quem que pratica a autuação? Lembrando, o agente de trânsito. Qual agente? Não sei, não tem como responder. Qual vai ser a jurisdição? Aonde cometeu a infração de trânsito? Se for numa rodovia federal, vai ser a Polícia Rodoviária Federal, né, que autuou. Se for numa via urbana, vai ser a Polícia Militar, o agente civil, ok? Que é aquele que trabalha para o Detran, que isso aí é um acordo que o Detran, o Denatran, ele faz com a prefeitura, né? Aqui no nosso caso de Belo Horizonte, a guarda municipal, por exemplo, ele pode notificar, ok? A BH Trans, que é uma agência de trânsito, ela já não pode notificar, beleza? Depois dessa autuação, ele vai para análise, ok? Por que ela vai para análise? Porque pode acontecer, gente, de o agente de trânsito ter cometido algum erro, né? Ou o agente de trânsito, ou um equipamento de radar, por exemplo, pode ter cometido um engano. Então, o AIT, né, que é o auto de infração de trânsito, que foi entregue lá à autoridade de trânsito, eu coloquei aqui exemplo, o diretor do Detran, lembrando que a autoridade de trânsito, todos os órgãos, todos os departamentos, né, que são os órgãos executivos, tem um. Aqui eu estou usando de exemplo o diretor do Detran, ok? Então, esse diretor do Detran, ok? Ele é responsável por tudo que está acontecendo no seu departamento, ele que vai analisar a consistência daquela infração de trânsito, né? Exemplo que eu dou uma vez, que eu vi uma infração de trânsito de radar, que o cara cometeu excesso de velocidade, beleza, né? Só que o camarada, a foto do cara, tá lá ele estacionado, né? É um cara com gás, com aqueles entregadores de gás, com botijão, tirando o botijão de cima de dentro do carro, da picape. E ele estava com excesso de velocidade. Aí você, mas como assim? Com excesso de velocidade, sendo que meu veículo estava parado, né? Então, as coisas que acontecem, pode acontecer? Pode, entendeu? Então, por isso que passa por essa análise, né? Então, quem que faz isso? O diretor do órgão executivo, é a autoridade de trânsito, beleza? Depois disso, dependendo da sua consistência, né? Essa infração de trânsito ela vai ser arquivada. Essa do gás, por exemplo, né? Ela deveria ter sido arquivada. Por quê? Porque o camarada vai dar só trabalho para o cara, né? Que ele vai ter que entrar com recurso, ok? Quando ele entrar lá com recurso,
é lógico que ele vai ganhar. Por quê? Porque a infração de trânsito não teve um cabimento, não teve uma legalidade, foi incorreta a aplicação dela. Então ela vai ser arquivada, deveria ser arquivada. Se ele chegou para ele, foi um erro, né, que ele cometeu, que o departamento aqui cometeu, beleza? Depois disso, né, se ela não for arquivada, ela vai chegar na casa da pessoa a notificação do AIT, a notificação do auto de infração de trânsito. Lembrando, né, que essa notificação aqui é simplesmente um aviso da infração, não é ainda a penalidade. Até coloquei de exemplo aqui uma notificação do AIT. Se a gente pegar aquela da foto ali, né, e falar que observar ela não tem valor, ela não tem o valor a ser pago, ok? No entanto, o que vocês podem observar, ela nem tem código de barra. Para que ela serve? É porque tudo que você é acusado de fazer alguma coisa, não importa de aonde você esteja, você tem direito à defesa. Isso aí é um direito do cidadão. A pessoa não pode ser punida, julgada e condenada tudo imediatamente. Ela tem direito à defesa, né? No entanto, que lá na primeira aula eu estava dando de exemplo, que eu peguei o carro do meu pai emprestado, né, e fui notificado lá por excesso de velocidade. Aí, o que acontece? Quando a notificação chega para o proprietário do veículo, tem esse campo aqui embaixo, aqui, ó, para preenchimento para identificar o condutor. Ok? Porque eu tenho um prazo para eu identificar o condutor, beleza? Voltando só um pouquinho aqui, ó, quando ele analisou a infração de trânsito e mandou a notificação da autuação para sua casa, esse prazo ele tem 30 dias, ok? Ele tem 30 dias, né? Mas como que eu vou saber quando que ele começou a contar? Na verdade, você não conta da análise. Você não sabe se ele vai fazer no segundo, no décimo, não sabe quanto que ele vai fazer essa análise. Então, esses 30 dias é contado da infração de trânsito. Então, funciona assim, mais ou menos assim, ó. A partir do momento que o condutor cometeu a infração de trânsito, o departamento ele tem 30 dias para mandar notificação para vocês, né, para o infrator, ok? Se ele não mandou no prazo de 30 dias, eu posso entrar com um pedido para essa infração de trânsito não ser validada, tá? Então, essa notificação, eu tenho que apresentar o condutor, é onde que eu estava explicando aqui, né, que eu peguei o carro do meu pai emprestado e ele foi notificado e pediu, né, professor Moraes, você pegou o meu carro emprestado e cometeu infração de trânsito. Nada mais justo que eu assumir aquela responsabilidade da pontuação e do valor da multa, né? Então, mas eu tenho direito à defesa, ok? Qual que é o prazo? 30 dias também, beleza? Ô, gente, só toma cuidado que esses 30 dias aqui, ó, essa lei é nova, tá? Isso aqui é fresquinho, deve ter, 2 meses, né? Nós estamos aqui em 2021, em agosto de 2021, provavelmente deve ter sido lá em março de 2021, ok? Que teve essa mudança dessa lei aqui. Então, cuidado com materiais que vocês vão estudar. Se o material lá estiver constando 15 dias, está errado. Por que eu estou falando desse negócio que está antigo? Você não precisava de ter falado isso. A lei mudou, é 30 dias. Por que você está falando 15 dias? Para confundir minha cabeça? Pô, gente, é lógico que não. Por quê? Quando você chegar lá na prova, né, você vai chegar lá na prova e vai estar
eles vão usar isso aqui de exemplo, de alternativa, né? Eles vão colocar 30 dias, 45 dias, 15 dias. Se você está lendo uma coisa na matéria antiga, você vai marcar 15 dias. O que vai acontecer? Errou a questão, ok? Então só toma cuidado com isso aí, beleza? Eu gosto de dar uns toques aí nas leis antigas, porque pode acontecer de ter uma pegadinha ali com lei nova e lei antiga, beleza? Então, eu tenho 30 dias para apresentar o condutor infrator e 30 dias para eu entrar com uma defesa prévia, ok? Essa defesa prévia aqui, gente, eu vou pegar esse papelzinho, né? Entreguei lá no Detran, né? Entreguei no Detran não, entreguei lá no correio, ok? Preenchendo meus dados, tal. Aí essa defesa prévia, eu vou procurar o JARE do departamento que me notificou, beleza? E vou falar, claro, assim, ó, eu cometi infração de trânsito, eu vou querer entrar com uma defesa. Ah, eu posso levar isso aqui lá? Pode, né? Isso aqui é uma prova que você cometeu infração de trânsito. Eu posso, eu tô querendo entrar com recurso aqui, ó, porque eu não concordo com essa infração de trânsito, não. Né? Vamos supor, esse cara aqui, ó, ele está empurrando o carro. Vamos supor que ele está lá, excesso de velocidade. Mas como que é excesso de velocidade sendo que ele está empurrando o carro? Né? Estou dando exemplo, tá, gente? Essa multa aqui, essa notificação aqui é fictícia, beleza? Aí ele vai entrar com uma defesa, ok? Da notificação até a defesa eu tenho 30 dias. Beleza. Onde que eu vou fazer isso? No JARE, Departamento de Responsabilidade de Jurisdição na via que ele cometeu infração de trânsito, ok? Aí é como se fosse uma conciliação, beleza? Eu vou apresentar minha insatisfação e eles vão apresentar o argumento deles, ok? Isso aí é só um acordo, como se fosse só um acordo, beleza? Porque o processo pode seguir a partir daí. Aí, como é que eu sei que eu perdi? Né? Ele vai ser arquivado, mas como é que eu sei que eu perdi? Ele vai ser indeferido a notificação da penalidade. Aqui em cima vocês estão observando que é notificação do auto de infração de trânsito. Aqui é a notificação da penalidade. Então aqui eu já estou sendo punido, né? Multa a ser paga quando consta o valor a ser pago, né? No boleto lá tá constando o valor a ser pago, beleza? Se chegou isso aqui para mim, gente, não tem como eu fazer mais nada não, tá? Entrar com recurso, apresentar condutor, não tem mais jeito de fazer nada não. Isso aqui que me dá o direito. Se eu não fiz nada aqui, o proprietário do veículo que vai ser penalizado, beleza? Vamos supor que eu peguei o carro do meu pai emprestado, cometi infração de excesso de velocidade e não me apresentei. Quem vai ser punido vai ser meu pai, ok? Ah, mas eu vou entrar aqui porque eu não aceito isso e não adianta mais não, tá? A primeira chance que você perdeu, dançou, ok? Então, essa notificação da penalidade já é a multa, já é o valor a ser pago, beleza? Posso continuar com o processo? Posso, porque eu perdi aqui. Se eu tivesse ganho, essa notificação ela não chegaria mais para mim. Provavelmente pode chegar só um aviso que eu ganhei essa parte aqui, ó, né? Então, eu entro no site do Detran e não vai estar lá mais constando a notificação para mim, ela foi apagada, né? Enfim, você tem várias formas de saber que você ganhou o processo, beleza? Uma delas, a mais fácil, é entrando no site do departamento que tem a jurisdição ali, beleza? Aí eu perdi, né? Aí eu quero entrar com recurso. Onde que eu vou entrar? Eu tenho 30 dias para me entrar com recurso no JARE. De onde? Do órgão responsável pelaquela via, beleza? Aí, ou ela vai ser indeferida ou ela vai ser arquivada, beleza? Se ela for indeferida, eu posso continuar com o processo? Posso. Eu posso continuar. Então, eu vou para uma junta especial, ok? Aí eu tenho várias juntas. Eu tenho juntas que
especial lá no Denatran, no CETRAN. Então eu tenho várias, beleza? Cabe, né, aonde eu vou entrar com esse processo aí. Aí, beleza. Ao final de todo o processo, a infração será arquivada ou será aplicada a multa. Aí já não tem como mais você correr. Não tem, é como se fosse a última instância, né? Não sendo aplicada a multa e nem a pontuação. No caso aqui, se ele for, né, absolvido daquela infração de trânsito que ele cometeu, né? Então, aqui ele não paga a multa nem vai ter a pontuação. Se ele ganhar aqui. Okay? Se ele não ganhar, ele vai ter que pagar a multa, beleza? Então, gente, esse processo aqui, ó, eles perguntam sobre isso. Gente, aqui no Brasil, nós não temos nenhum tribunal de trânsito, ok? Quem julga isso é o Departamento de Trânsito, beleza? Então, o Departamento de Trânsito vai julgar esse processo todo sobre infração de trânsito, tá? Diferente de quando a pessoa comete um crime de trânsito, tá? Falando sobre crime de trânsito, tá lá na 6ª aula, ok? Que tem a diferença da infração de trânsito e a infração crime, beleza? Aí ele é julgado por uma vara criminal, tá? Então, ou uma vara penal. Isso aí vai depender do nível da infração de trânsito que a pessoa cometeu. Pode acontecer de você estar vendo vídeo pela internet, pelo YouTube, e você vê a pessoa falando sobre instâncias. Primeira instância, segunda instância. Gente, instâncias só é contada quando ela tem um tribunal, ok? Quando é justiça mesmo, essas coisas. Aqui não conta instâncias, tá? Aqui eu tenho que saber aonde que eu vou. Meu processo todo vai ser tratado com o JARI. O JARI do departamento que você cometeu infração de trânsito. Então eu vou tratar aqui tudo ali com o JARI. Beleza? Eu não tenho que ficar indo para primeira instância, segunda instância, terceira instância, essas coisas, superior, Tribunal de Justiça, essa estranhada toda não, tá? Pode ficar despreocupado com isso, beleza? Então essa aula aqui, ela é a aula mais tranquila que tem. Eu só tenho que guardar sobre esse processo administrativo, quanto tempo que a pessoa dá infração para notificação, dá notificação para apresentar o condutor ou entrar com uma defesa, dá notificação de penalidade para eu entrar com recurso. Isso aqui eu tenho que saber esse processo todo, beleza? Eles perguntam, hoje ficou fácil, né? Porque provavelmente, né, se você guardou sob prazo, vocês estão reparando aí que é só 30 dias. Então o que acontece? Essa aula aqui, ela é só isso. A aula 2 eu só falo sobre processo administrativo, beleza? Aí nós vamos lá para a aula 3, ok? Então, pessoal, essa aula é só isso, é coisa básica, tá? Esse processo administrativo, guarda a data, 30 dias, pronto, acabou, ok? E vamos lá para a próxima aula, aula 3, penalidades e infrações de trânsito, ok? Até mais, não se esqueça, curte o vídeo e se inscreve no canal. Até mais, pessoal.